Mas maravilha, que bom estarmos juntos. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Muito bem. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui nesse projeto com a intenção de enriquecer cada vez mais o programa da Escola Sabatina, a partir da classe dos professores, quando nos reunimos para planejar, para avaliar, para procurar melhorias no ensino e no aprendizado dos temas que são tão importantes que temos estudado na lição da Escola Sabatina. Abençoa cada um dos irmãos e abençoa esta reunião, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, que bom que você está aqui. Esse é um programa que acho que é terceiro, né, Cido? Terceiro, quarto? Terceiro ou quarto que a gente está fazendo, online. A ideia é planejamento mesmo, daquilo que nós vamos viver, né, nas unidades, né, da Escola Sabatina. Depois da abertura, depois do informativo mundial, louvor. Aí, geralmente, a direção da Escola Sabatina dá um tempo aí para a gente ficar com esses alunos. Um privilégio muito grande, né? Do professor que cada semana tem contato direto com os alunos, pode influenciar positivamente, pode ser uma bênção, pode exercer o seu ministério, o seu pastoreio, ali com aquele pequeno rebanho. Em algumas igrejas, 10 a 12, outras 15, outras menos ainda, mas é um pequeno grupo e o trabalho é grande. O trabalho, a bênção é enorme, esse convívio, esse contato de pastoreio, professor e aluno. A nossa classe de professores aqui, ela não tem o objetivo de estudar a lição da escola sabatina. O estudo a gente faz individualmente, você no seu horário, no seu momento, no seu escritório, na sua cama, na sala, onde dá, às vezes alguns no trânsito, né, no metrô, dentro de ônibus, cada um faz o seu estudo, uns estudam mais, outros dá só uma lida assim rapidamente, mas nós como professores devemos nos preparar. E a ideia de classe de professores é exatamente essa, né? Não estudar a lição de novo, mas compartilhar ideias, experiências, tirar dúvidas, ver qual o melhor método para que aqueles momentos ali de recapitulação da lição sejam significativos, impactantes, que produza frutos realmente na vida de cada membro da nossa unidade da Escola Sabatina. A gente sempre começa aqui a nossa classe de professores perguntando como é que foi o encontro anterior. É certo que na semana passada nós planejamos, discutimos como faríamos o que vai acontecer amanhã, dia 6 de maio, lição número 6. Isso aí foi o nosso assunto na sexta-feira passada, quando nos encontramos. Hoje, dia 5 de maio, nós devemos tratar aqui da lição 7, que vai ser recapitulada sábado que vem. Esse período é para que você, de repente, planeje melhor, reveja alguns conceitos, algumas ideias, procure algum recurso didático, né, para ilustrar. Por exemplo, para amanhã, quando nós vamos tratar de números, né, de cálculos, de datas, é importante que cada professor faça aquilo que nós combinamos na sexta-feira passada. Leve um painel, leve um quadro para poder escrever, para ilustrar, ou então já leve o quadro, o slide preparado, só projeta na tela para facilitar. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldades na matemática, nos cálculos, então se você já levar pronto, vai facilitar, mas eu penso que amanhã deve ser um estudo, uma recapitulação assim mais didático, o mais didático possível, porque senão não vai render, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil você falar de 7 semanas e 62 semanas na metade da última semana, e aí quando termina a 70ª semana, mais quantos anos para frente, até chegar nos 2.300 anos. Então, muita gente vai falar assim, não estou entendendo nada isso daí, né? Então, é bom que você tenha esses recursos didáticos. Mas avaliando o sábado passado, quando vocês recapitularam a lição 5, Posso dar vocês... uma sugestão também? Não. Pois não? Posso dar uma sugestão?
Pode? Além dessa questão da demonstração, né, dessa linha profética, dessa régua profética, é importante utilizar a história também, né? A história para comprovar as marcações da profecia, né? Sim, Acho importante a historicidade. sim, sem dúvida. Beleza, vamos pensar na lição número 5. Como é que deu tudo certo lá na igreja de vocês, sábado passado? O ensino foi tudo certinho, foi proveitoso. Vocês querem compartilhar conosco aqui algum aprendizado, alguma coisa que aconteceu na sua igreja, a gente não teve a oportunidade de presenciar? Sábado passado começou comigo aí. Então fale. Então, boa noite, Petro. No sábado passado, acabou eu fazendo, entendeu? Eu segui mais ou menos a orientação que nós discutimos aqui. Aham, E a sequência foi boa, né? Estava lá o Diomar. O Petronílio teve que sair, né? Mas o Diomar estava. Mas o importante, uma sugestão que eu vou dar. Toda semana o pastor posta esse vídeo, tá? A gente ficar atinado nesse vídeo, antenado nesse vídeo. Por exemplo, de amanhã já está tudo prontinho já, tá? O Petronilho, ou quem for passar, tá? Eu já tenho um esquema já engatilhado, de acordo com o resumo que foi feito a semana passada, que foi muito boa, tá? Apesar de ser matemático, a introdução, beleza, não tem problema. Mas na semana passada também foi muito bom, pastor. A gente seguiu mais ou menos aquele esquema, tá? É, uhum, em fazendo pergunta para as classes. legal. Irmão Gilmar, quer falar alguma coisa do que você viu acontecendo na sua igreja? Funcionou bem? Não funcionou? Acha que é melhor alterar? Esse é um momento de avaliação. Não, professor, foi ótimo. Eu só não estou conseguindo abrir aqui A o, imagem. a imagem, mas foi ótimo. Inclusive, o Wellington, né, ele pregou sobre o assunto também logo após. Ficou mais claro ainda o assunto. Foi muito bom mesmo. Muito bem. Tá joia. O Wellington estava lá? Aconteceu bem a escola sabatina na sua igreja, Wellington? Aconteceu, pastor. Foi bom desde a classe de professores, já ali na abertura, o Petronilo trouxe umas questões muito importantes para nós, professores, passarmos para a classe também refletir, pensar, né, junto com a gente. Depois o Ciro também aprofundou lá na escola sabatina essas perguntas, o pessoal comentando, participando. No final eu fechei com a pregação, não sabia que eu não tinha visto ainda não participei da classe passada, né? Mas aí eu vi o vídeo e aí aguçou de eu pregar desse assunto. Aí fui e preguei também no final. Então foi uma overdose aí das tardes e manhãs aí. Legal. Então veja que se quisermos, né, a própria lição da escola sabatina já nos dá assim uma boa dica do assunto que a gente pode pregar no sermão, né, no culto propriamente dito, né? Agora só lembrando, escola sabatina é compartilhamento de ideias, de experiências, de aprendizado, né? Você envolve ali os seus alunos de tal forma que fica bem participativo. Quando o professor não se programa e ele vai para esse momento e estuda de novo a lição com os alunos, muitas vezes o que que acontece? É o primeiro sermão do sábado. Ele fala, 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 e só ele fala, ninguém participa, ele não planejou perguntas, ele não tem nada em mente, então é o primeiro sermão. Aí, se depois, imagine sábado passado, o irmão Aparecido lá na unidade dele faz o primeiro sermão, aí daqui a pouco o Hector vai pregar, faz o segundo sermão, o irmão entra na igreja, muda e sai calado. Né? Não troca experiência, não tem esse momento gostoso. Então, escola sabatina é para isso. Não é para estudar lição de novo, mas compartilhando ali, né? Um fala, e aquilo que eu tenho dito aqui na nossa classe de professores. Perguntas é, direcionadas. Irmão Aparecido, o que que você entendeu aí? Wellington, qual que é o seu pensamento a respeito disso? Alan, o que que você tem a dizer? Você concorda com o irmão Francivaldo? Aí o membro ele é envolvido no momento, né? Agora, se a gente faz aquela pergunta genérica, assim, para qualquer um responder,
fica mais difícil. Mas parabéns aí, então, ao pessoal lá de Nova Ariston, pelo dinamismo, né? E amanhã, se Deus quiser, vai ser melhor do passado. Alan, irmão Francival, a gente sempre fala Francivaldo, meu irmão Francival. Como é que foi que aconteceu lá? Tudo bem? Tá indo bem? Igreja Central de Carapicuíba? Está sim, pastor. Eu assisti, eu não participei da classe de professores, mas eu assisti o vídeo depois e foi abordado, eu e o Francival, a gente está alinhado, né, com a questão de trabalhar um pouco mais a didática para que os membros participem mais, façam mais perguntas, incentivo eles a participarem mais. E aí a gente abordou, né, a questão da definição do juízo, e eles participaram, foi bom. Legal. Então, ficou bem claro na mente dos alunos lá que o juízo é uma boa notícia, Sim, uma sim, coisa boa, não é uma coisa para a gente ficar com medo, né? Mas é uma boa notícia porque representa a nossa libertação, né? Representa a proteção do povo de Deus. Pastor, Maravilha. Pois eu não. vou usar, não é o comentário da lição agora, mas eu vou usar o Bíblia Mais, que é ilustrativo das 2.300 tardes e manhãs, ó. Ah, para a lição 7, você está A falando, lição né? 7. Legal, legal. Irmão Francival, quer dizer alguma coisa? A gente conseguiu se acertar aí com o Alan, né? E a gente vai começando, né? O irmão está passando por uma prova muito grande. Na quarta-feira, eu estava lá na igreja, chegou um pedido de oração por ele, porque ele saiu para trabalhar na quarta e deu um princípio de incêndio no carro. Deu um curto-circuito no motor de arranque e ele queimou a mão. Aí, assim que terminou o culto, o Walter pregou, assim que terminou o culto, eu fui lá. Eu fui lá A na casa criança dele. está animada. Eu tava brincando com ele agora. Aí eu falei, não, vou ter que entrar na live aqui. E aí eu não achava, porque toda vez que eu vou tentar achar, vem na minha cabeça que ela está batendo. Aí eu falei, não, deve estar no acionado. Então eu fui lá, junto com o Gessé, com o irmão Edson, e a gente ouviu lá o casal, a família. Foi um livramento de Deus, que Deus deu, né? Só que agora está com os 2 carros quebrados. Os 2 carros queimou o motor de arranque. Então, a nossa lição ela está sendo bem proveitosa dessa maneira aí. Então tá bom. Maravilha, maravilhosa. Angélica, você está aí? Você quer dizer alguma coisa do que aconteceu lá em Novo Horizonte? Tô aqui. Bom, eu não sei muito dizer que eu sou a diretora da escola sabatina e não tem mais nenhum professor aqui, né, para me salvar. Mas foi o modelo de antes, né? A gente tá usando o mesmo modelo de antes, dividido em classe, normal. Mas eu percebi que os professores da escola sabatina eles estão assim, como eu posso dizer, assim, mais dinâmico, né? É que eu participo mais também da escola do GEDI, da classe do GEDI. Aí mas também percebi que ele ficou mais próximo dos irmãos também. Então Sim, eu consegui sentir algo assim mais diferente essa semana que passou. Eu não legal. participei do grupo aqui na semana passada, essa é a minha primeira semana, mas eu consegui ver uma diferença, assim, Sim. um pouco de O Gedi diferença. participou das últimas 2 e ele estava aqui bem empolgado, viu? Eu vi no grupo que ele participou. Legal. Tá bom. Pessoal, maravilha. Então vamos avançar aqui. Depois desse momento de avaliação, né, de destacar aqui os pontos positivos, os pontos negativos, nós precisamos avançar agora para a revisão do conteúdo. Vamos aqui de forma rápida, não muito demorada, porque o nosso propósito não é realmente estudar a lição de novo, mas revisar aquilo que nós vamos viver com eles aí no sábado que vem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, vocês têm a lição número 7, Adorando o Criador. Então, o que vai estar tratando aqui a lição? Só para a gente entender, né? O tema geral da lição do trimestre são as 3 mensagens do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Aí nós fizemos a introdução, percebemos ali já o início,
a questão do anjo, a urgência da mensagem, a abrangência da mensagem, uma mensagem para todo mundo, é um convite de Deus, uma mensagem, um apelo de Deus, e aí começa a primeira mensagem angélica, né? E dentro da primeira mensagem angélica vem a questão do juízo, por isso que a gente foi lá para Daniel 7, depois Daniel 8, nessa semana Daniel 9, para deixar bem claro para a gente que o juízo já começou, que o juízo é uma boa notícia, que juízo é uma coisa boa que Deus deixou para a gente, mas agora a gente retoma aqui para Apocalipse 14, onde tem a mensagem, né, e o convite para adorar o Criador. Então, a lição número 7 é adorando o Criador. E aí, basicamente, Apocalipse 4, verso 11, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O verso-chave, o verso para memorizar, já nos traz aí os pontos que serão trabalhados nesta semana. É a adoração a Deus e a principal, ou as principais, vamos colocar, porque não é uma só que a lição vai trabalhar, mas as principais razões por que nós devemos adorar a Deus, né? Então, a lição vai trabalhar adorar a Deus por quê? O verso já diz, porque ele criou todas as coisas. Ele é criador, criou tudo. Então, a lição vai trabalhar a questão, vários textos bíblicos, né? Aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, por exemplo, na parte de quarta-feira, tem aí 4 textos, né? Efésios 3:9, Colossenses 1:13 a 17, o verso-chave, que é Apocalipse, aqui é 4, Apocalipse 4:11, né? E é 4 mesmo, não é 14, não. Apocalipse 4:11, Romanos 5:17 e 19, que são textos que mostram que Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou tudo, e tudo foi feito por ele e para ele, e aí a mensagem de Apocalipse é um convite para adorar esse Deus criador. Mas aí aqui na parte de quarta-feira tem o texto de Romanos 5:17 e 19, que já nos apresenta também a próxima razão por que nós deveremos adorar, ou nós devemos adorar esse Deus. É que o mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que criou você, o mesmo Deus que nos fez, o mesmo Deus que estabeleceu o sábado como memorial da criação, é o Deus que nos redime, é o Deus que nos salva, é o Deus que resolve o problema do pecado de uma vez por todas. Então, adorar a Deus porque Ele é criador de todas as coisas, adorar a Deus porque Ele nos criou, e adorar a Deus porque Ele é o Redentor. Então, essas são algumas das razões que a lição vai trabalhar, a lição 7, para as razões para adorarmos a esse Deus criador. Além do mais, a lição vai dizer que ele está próximo. Não apenas nos criou, né? Mas ele, desde o princípio, ele quis e está, de fato e de verdade, próximos de nós. Então, lá na Semana da Criação, a gente percebe o diálogo de Deus, a proximidade de Deus com o casal, a visitação dele todos os dias, e ao longo da história, Deus sempre perto de nós, cuidando, pastoreando, protegendo. Então, aí está também mais uma razão, né, porque nós devemos adorar a Deus. Outra razão é ele criou todas as coisas, ele é um Deus próximo, um Deus que está sempre conosco, e outra razão que faz com que nós o adoremos é que esse Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, se submeteu à cruz.
Então, o Criador, o originador, o Deus que mesmo disse, eu sou a vida, agora numa cruz, sofrendo o que ele sofreu, para redimir a cada um de nós. Então, diante de tudo isso, o convite de Apocalipse ou a pergunta que fica qual é a reação? O que se espera de criaturas, de seres criados, de seres pecaminosos ou pecadores, mas que foram redimidos? Qual é a reação deles diante de tudo isso? O máximo que a gente pode fazer, o máximo que você e eu podemos fazer, é adorar. E adorar não para comprar, não para garantir salvação, mas adorar por tudo que ele fez, adorar por tudo que ele é, adorar por tudo que ele representa. E por mais que eu me esforce, por mais que eu seja obediente, por mais que eu apresente boas obras, eu não posso acrescentar nada à cruz, porque a cruz é a solução para todos os problemas, né? É a solução para o nosso problema, que é o pecado. Então, além da cruz, eu não acrescento mais nada, não posso fazer mais nada. Então, eu não posso fazer mais nada para me salvar, nada que eu fizer ou deixar de fazer vai ser suficiente para a minha salvação. Já que ele fez tudo, o que eu tenho que fazer? Adorar. Adorar em gratidão. Então, amigos, esse é o assunto. Não sei se vocês querem destacar mais algum ponto aí da lição. Vocês veem aí que em poucos minutos eu resumi a lição para vocês. Eu gostaria de falar. Pois não. A lição, ela trata da profecia do surgimento do movimento milerita, né? Só que nessa mesma época, Satanás ele levantou um homem para defender a teoria da evolução. Então, Satanás percebendo que Deus iria resgatar a necessidade do homem reconhecê-lo como criador para adorá-lo, Satanás levantou esse homem, que foi Robert Darwin, é o nome dele, eu estava vendo essa semana, para ele lançar as bases do fortalecer o ateísmo. Uhum. Então, eu vou abordar com a minha classe esse assunto, que não foi por acaso, que as duas grandes ideias elas surgiram na mesma época, e dizem os historiadores que o Charles Darwin, cada vez que ele sentava para escrever a teoria da evolução, ele era presbiteriano, não, mito, era uma igreja tradicional inglesa. Ele sentia fortes dores no estômago. E a esposa dele dizia para ele assim, não está correto o que você está fazendo. E ele lançou a teoria da evolução num livro, né? Pressionado por amigos, porque tinha um outro cientista que ia lançar e ele correu e por fim, os dois lançaram no mesmo dia. Então, qual é o impacto disso para a igreja, por exemplo? Eu percebo e eu fico muito compadecido da juventude da igreja. Por quê? Porque a gente adulto, a gente sabe que a evolução é uma teoria. E o mundo nos considera criacionistas como também uma teoria. Sim. Então, eu gostaria, assim, de dividir com os irmãos essa preocupação. Por quê? Porque os jovens, eles, enquanto são pequeninos, estão na escola adventista e tal, que é uma minoria, eles ficam sob controle da igreja. Mas quando eles vão para o mundo, e os professores apresentam aquelas estatísticas, aqueles números, aqueles gráficos, e vai jogando milhões de anos na cabeça do adolescente, do jovem, o que acontece? Ele se sente enganado. Ele fala, não, então tem coisa errada. Então, a teoria da evolução, ela é muito perigosa porque ela é espírita, ela surgiu na mesma época do movimento que Deus ia restaurar, como criador, restaurar a lei de Deus. Ela também ela prega que o acaso, que não há planejamento, e Satanás ele tenta destruir ou apresentar Deus como mentiroso. Porque ele apresenta números, apresenta estatística, fala, tá vendo? Vocês acreditam, e infelizmente, muita gente enfrenta isso, e tem muito cristão que é evolucionista,
não consegue acreditar na Bíblia como é na letra da palavra, e eu quero abordar isso com a minha classe amanhã. Legal, muito bem. Na parte de comentários aí da lição, vocês vão ter exatamente isso que o irmão Francival mencionou. Ele era anglicano Anglicano, e estudou teologia. Anglicano. anglicano. Então, lá na parte dos comentários, nós teremos não só a questão do evolucionismo, mas tem outros dois movimentos, assim como são as três mensagens angélicas, tem também as três mensagens, vamos colocar assim, do lado oposto da coisa. Então, tem aí, irmão Francival, você mencionou bem, o evolucionismo, o marxismo, né? E tem também o surgimento da psicologia. Então, a lição ela vai trabalhar esses três grandes movimentos, que é um movimento contrário ao movimento levantado por Deus, e com o movimento levantado por Deus, um povo levantado por Deus, para pregar, para convidar as pessoas a adorar o Criador. Então, para combater esta mensagem que chama o povo para adoração ao Deus Criador, aí surgem esses três movimentos. O marxismo, o comunismo, né? Marxismo, comunismo, o evolucionismo e a psicologia, com Freud e tantos outros por aí, que desvirtua... O comentário fala, nessa pesquisa que eu vi rápido, que a psicologia, ela acabou, Freud principalmente, se baseava muito na teoria da evolução da espécie. Foi bom para falar. Ok. É a contrafação, né, pastor? Isso, a contrafação, exatamente. Esse é o termo, né? Então, amigos, é esse o conteúdo. Vocês querem destacar mais alguma coisa aí importante da lição? Vocês já deram uma olhada? Se não deram, pode dar uma olhadinha agora também. Diga, Alan. O Alan quer dizer... Pois não, Hélio, você já ligou o microfone, vamos o Hélio, depois o Alan. Aí fica claro o nosso papel enquanto adventista do sétimo dia, né? Que a gente vê a primeira mensagem, quando eu falo das três mensagens, eu costumo definir assim: a primeira mensagem vai falar do Evangelho Eterno, que nada mais é que Jesus Cristo, sempre disso daí, né? A hora do juízo que está próxima e a adoração a Ele. Só Ele é digno de receber toda a honra, glória, né? E poder e adoração. Uhum. E aí, a segunda mensagem, ela vai falar, nós temos que defender essa verdade presente. Então, no meio dessa contrafação aí que o Ciro colocou, a gente tem um papel importantíssimo que é de defender essa verdade contra esses ataques aí que são enganos satânicos, né? Nada mais é do que as proteções que Babilônia tem, né, para continuar com essa grande confusão. E a missão, Wellington, é nossa. A missão é nossa. Nós carregamos no nosso nome algo que já aponta para o Deus Criador. Olha o que nós somos, adventistas do sétimo dia, né? É lógico que, em primeiro plano, aí a gente está falando do segundo advento, ou do advento de Cristo, mas quando a gente fala do sétimo dia, isso nos remete à criação, nos remete ao Criador, né? Esse movimento que surge dentro da profecia, isso já ficou claro para a gente nos estudos anteriores, nas semanas anteriores, um movimento que surge dentro da profecia, que já apontado por Deus, já havia dito que seria assim, nesse mesmo tempo vem a contrafação para sufocar. E hoje o que acontece? Muita gente, e não é só os jovens, viu, irmão Francival? Como o senhor mesmo mencionou, às vezes, aqueles que se denominam cristãos, hoje têm dificuldade de aceitar a palavra de Deus e a mensagem de um Deus criador. Então, o nosso desafio é grande, mas a gente não pode se acovardar, né? Nós temos que levantar essa bandeira. A gente poderia, em defesa da criação e contra a evolução, a gente poderia aqui dar, por exemplo, alguns exemplos para os nossos alunos. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que no programa da Novo Tempo falou sobre o sistema de visão. Ele não pode ter sido evoluído. Segundo Darwin, não tem como evoluir. Ele ou é ou não é. Os irmãos teriam assim mais pelo menos duas ideias para a gente apresentar para os alunos amanhã? Eu vou mencionar a visão, por exemplo, mas alguém gostaria... Né? Lembrando, não é amanhã, é no sábado que vem.
Tá certo. Tá certo? Mas antes da gente dar as sugestões, vamos ouvir o Alan. O Alan parece que queria falar alguma coisa aí, Alan. Eu ressaltei também, pastor, a questão de não ser cristão circunstancial, não abandonar a fé do cristianismo nas provas nem nas provas da atualidade, nas provações da atualidade, nem na do porvir. O que fez com que João ele não negasse a Jesus? Ele estava adorando Jesus. Inclusive, na cruz, João estava aos pés, o único apóstolo que não abandonou. Por quê? Porque ele estava adorando. Então, na adoração, quanto mais a gente contempla, a gente se torna naquilo que a gente está contemplando. Então, esse é um dos princípios da adoração. E trabalhar também na questão, perguntar também para os alunos, qual que é o contrário de adoração? Idolatria? Abominação, execrado, rebelião, tudo faz parte da não adoração. Ok, muito bem. Muito bem, vamos então responder ao irmão Francival? Em defesa do criacionismo, combatendo o evolucionismo, o que vocês podem dizer? Ele mencionou aí a questão da visão. A lição vai falar duas coisas interessantes aí. Uma delas é, a evolução prega que você teve o que o evolucionismo prega? O que eles dizem que aconteceu? Prega um acaso. Além do acaso, a própria ideia de Darwin da seleção das espécies. Então, ao longo de milhões de anos, para se chegar ao homem, para se chegar a isso que nós temos aqui, os homens, os seres humanos, foram mortes e mortes e mortes. Então, no princípio, morte. A Bíblia fala que no princípio teve o quê? Vida. É totalmente diferente a ideia. Porque um homem perfeito foi criado e colocado no Jardim do Éden. E a ideia ali era a imortalidade, um homem perfeito. Não começa com a morte, mas começa com a vida. Então, o contraste entre evolução e criação. A criação começou com um ser perfeito e depois veio a morte. O evolucionismo começa com a morte para chegar no homem perfeito. Você está evoluindo, você está crescendo, você vai chegar no estágio da perfeição. E biblicamente é o contrário, né? De lá para cá a gente só vem queda livre, né? Caindo. Uma outra coisa que a lição vai mencionar aí, muito interessante, é a questão dos astronautas. Quem sabe a gente poderia fazer uma pesquisa de vídeos, né? Hoje que a gente tem na internet um vídeo, alguma coisa para contar a história dos primeiros astronautas, aqueles que viajaram à Lua, por exemplo. A lição menciona que o companheiro do Armstrong, lá, como que é o nome dele? Deixa eu achar aqui. Buzz Aldrin. Acho que é Aldrin o nome dele. Não, Aldrin, isso, Aldrin, exatamente. Tem o Armstrong e o Buzz Aldrin. Esse. Diz aqui a lição que ele, olha só, assim, antes de saírem da espaçonave para chegar à Lua, para pousar na Lua, Aldrin pegou uma Bíblia, pegou um cálice de prata, pão e vinho sacramentais. Lá na Lua, o seu primeiro ato foi celebrar a Santa Ceia. Então, olha que coisa impressionante. Eu poderia achar alguma coisa disso aí, se é que tem, não sei. Né? Mas o camarada vai à Lua e quando ele chega lá, ele reconhece que nós somos pequenos. E deu glórias a Deus. Hein? Claro, glórias a Deus. Deu glória a Deus. E ninguém fala isso. Não, mas não fala por quê? Porque não é a intenção deles. Mas isso ocorreu. Ocorreu. Tá aqui, ó. Aí conta esse outro, quer ver esse outro aqui? Onde é que está? Deixa eu achar a história. Que ele tá bem na sequência. Frank Borman foi o comandante da primeira tripulação espacial a viajar para fora da órbita da Terra.
olhando para a Terra a mais de 400 mil quilômetros de distância, Borman transmitiu uma mensagem pelo rádio citando Gênesis 1. E ele transmitiu dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como ele explicou depois, tive uma enorme sensação de que deveria haver um poder maior do que qualquer um de nós, que havia um Deus, que havia de fato um começo. Todos os astronautas aqui mencionados sentiram que este mundo não é resultado do acaso, tampouco a vida é um acidente cósmico. Os astronautas perceberam a verdade de Gênesis 1:1, de que o mundo foi criado por um Deus onisciente e onipresente. Então, são fatos, assim, de arrepiar, né? Porque esses primeiros astronautas, eles não eram incrédulos ou ateus, né? Como o irmão mencionou aí, publicou o livro pressionado pelas circunstâncias, mas eles tinham essa fé, essa ciência de que tem um poder maior. Isso não pode ser por acaso, gente, né? Toda essa dinâmica. E você sobe, por exemplo, num avião, você olha lá de cima, você vê quanta gente é pequenininho, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente é pequeno, você vai subindo, você vai vendo a própria Terra, o formato, a geografia, a hidrografia, né? Você vai percebendo, não, isso aqui tem que ter uma mão que controla tudo isso. Tem que ter um poder que sustenta isso aqui. Agora, você imagina você numa nave espacial e lá de cima, lá do infinito, do negócio tão grande, você olha para a Terra e essa bola gigante suspensa no nada. Tem uma mão que sustenta isso daqui. Não pode ser obra do acaso, porque se fosse obra do acaso, era pancada toda hora, gente. Era coisa para lá e para cá se batendo, se autodestruindo. Mas não, você vê o Sol, a distância do Sol, da Lua, da Terra se mantém a mesma, desde o que Deus colocou ali, pronto. O Sol não se aproxima da Terra, nem a Terra se aproxima da Lua, porque se isso acontecer, é o fim da humanidade. Quem que mantém essas forças, esses poderes? Tem que ser alguém muito maior do que o Sol, alguém muito maior do que a Lua, muito maior do que a Terra. Pastor, se a Terra se aproximar do Sol 1 metro, eu acho que já era... A gente já cozinha, né? A gente já se derrete tudo aqui. 1 metro, veja só como são leis fixas, né? 1 metro já tornaria a vida inviável. Eu não tinha lido esse comentário. Agora que o pastor está falando, eu estou encontrando aqui. Muito rico esse comentário. Muito bom, muito bom. Então, veja, nós temos tanto material para essa semana 7 que eu não sei, nós vamos ter que ser seletivos, porque senão você vai ficar ali um tempão e você vai se perder, porque é muita coisa, né? Não foi? O que vocês acham aí? Muita informação, muita informação. Eu vou falar mais um negócio, pastor. Oi? Pastor, tem mais um negócio que eu ia falar aí. Se alguém começar a defender lá na igreja ou citar a terra plana, isso não é bíblico, que a terra é plana. Tem adventistas que duvidam que a terra seja uma esfera. Essas coisas estão correndo nos bastidores aí de muita cabecinha de gente da igreja. Além de não ser uma ideia bíblica, você tem textos bíblicos que mostram que ela é redonda, né? Ali no livro de Jó, você tem textos onde ele fala da redondeza da terra. É o livro de Jó, exatamente. Isso aí para combater esse argumento aí. Uhum. Eu acho, pastor, é muita informação, né? Muita informação, mas eu acho que se pegar esses relatos aqui, pelo que eu vi, esse Breakpoint Commentary aqui, ele também tem um documentário disso daqui. De repente fazer um recorte lá e apresentar um videozinho só relatando aí o que esse aqui, eu acho que esse Frank Borman, que é a história dele, e do Armstrong e do Buzz Aldrin, é bem assim impactante, né? Porque um foi lá e adorou, né? Fez lá a Santa Ceia, no caso, né? E o outro recitou um verso da Bíblia, né? E por quê? Porque ele sentiu um poder ali, uma presença de uma coisa diferente, né? Ele fala aqui, né? Ele sentiu uma coisa diferente. Tinha que ter um Deus ali, tinha que ter alguma coisa ali. Você teria condições de fazer essa pesquisa para nós, Ver se você acha algum vídeo, alguma coisa, ou fazer uma montagem assim
3, 4 minutinhos para a gente começar a nossa unidade ali com esse vídeo, por exemplo? Consigo, Será que a pastor. gente acha Consigo. Aí eu esse mando no vídeo? grupo. Pronto, Pastor, Eu será vou que tem procurar, esse vídeo ainda eu pra vou procurar fazer? aqui. É que no celular é ruim, mas eu vou procurar no meu computador ali legal, e legal. mando para vocês. Mas eu dei Então uma pronto. lida aqui, esse breakpoint aqui é um documentário. Sim, sim. Legal. Então, ficamos assim, o Wellington vai providenciar uma montagem ali, um filme, alguma coisa, para a gente dar o pontapé inicial na recapitulação da lição 7 no sábado que vem. Diga, irmão Francival. Não, eu estava comentando aí a respeito do Wellington, né? Será que tem o vídeo curtinho dessa cena do Borman fazendo a dedicação ali do pão e do vinho? Esse é fácil. Esses caras que são rato de internet, eles conseguem achar essas coisas, ou se não conseguem, eles montam. Beleza. Agora, mesmo a gente falando isso aí, mostrando evolucionismo, contrapontos, etc., etc., eu acho que a questão central mesmo da lição 7, a questão é adoração. E o sábado, pastor, tem um papel primordial na questão da adoração, né? Uhum, Inclusive, a lição ela aborda uma questão interessante, que o sábado nos ajuda no processo de justificação e no processo de santificação. sim. Só o fato de adorarmos a Deus, né, de guardarmos o dia de sábado, tá, que é um dia que celebra a obra-prima da criação. Nós poderíamos aí na lição 7, Cido, mencionar sim o sábado, como eu falei aqui, né, que é o memorial da criação, é também um memorial da redenção. Então, por isso tudo você já tem razões para adorar esse Deus que nós adoramos. Só que na lição 7, eu não demoraria muito na questão do sábado, porque vai ser a lição 8. Logo na sequência, a lição 8, o assunto da semana todinha, vocês podem dar uma olhadinha aí, é o sábado. Então, olha só, o sábado e o fim. Então, dia 14, ó. Aí você vai, 15, ó. Ou, por exemplo, 15 aqui, 15 de maio, o sábado e a criação. Depois, dia 16, um engano não tão sutil, falando também do sábado. A criação, o sábado e o tempo do fim na quarta-feira. Quinta-feira, o sábado e o descanso eterno. Então, a gente menciona na lição 7, por ser o memorial da criação e da redenção, mas não se demorar muito, porque a própria lição já tem coisa demais para a gente trabalhar e deixa o sábado para a lição 8. Legal? Diga, Alan. Pastor, um ponto crítico da lição, delicado, né? Não sei se é crítico a palavra, é a questão da imanência e transcendência. Porque eu já debati com pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, e eles têm uma dificuldade de compreender essa imanência, transcendência, aonde o Espírito Santo atua, o papel de Jesus, é um ponto crítico aí na questão da adoração, né? Uhum. Mas alguém até já mencionou, acho que foi o irmão Francival, a questão de João. Ou foi você mesmo que falou de João? Né? Então, veja, a própria história de Cristo já mostra a imanência desse Deus eterno. Ele não ficou distante, não ficou na transcendência. Ele veio, depois de estar aqui, depois de andar entre nós, depois de enfrentar a cruz, conforme nós vamos estudar essa semana, ele se apresentou a João. Ele se apresentou a João e foi como diz aí o texto? A lição, acho que de domingo, o título, ó, companheiro na tribulação. Ou seja, estava ali, João, né, num momento difícil, né, separado da família, excluído, condenado à morte numa ilha. Quem que ele recebe? Ele recebe a presença de Jesus, a visita de Jesus. E hoje, essa presença, ela é sentida através do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo quem representa a divindade em nossos dias. De fato, esse é um ponto que pode dar um problema. Bom, no nosso meio não vai ter isso, porque eu não percebo nenhum dissidente, até agora não localizei. De repente você já saiba de alguém aí no nosso meio que tem essas ideias tortas aí, Alan. Mas
Pode acontecer de alguém realmente questionar isso na lição, mas já que a gente vai estar focados na questão da adoração, a gente até só menciona também, já vai para a questão da adoração, que é o mais importante da semana. Tá certo. Eu abordaria também o fato de que a presença constante de Deus na vida de João, lá na ilha, e essa verdade nós precisamos cultivá-la todos os dias, que a Bíblia deixa claro que Deus diz assim: estarei ao seu lado. Aí eu lembrei daquelas 365 passagens que a Bíblia diz não temas, né? Então, em 300, pelo menos um dia eu tenho um gráfico que fala que são mais de 330 vezes, alguém diz que dá 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano, a promessa de Deus que ele diz assim: não temas, eu estou ao seu lado. E isso eu percebo que é uma necessidade dos irmãos na luta do dia a dia, na pressão das finanças, na pressão desses grupos que querem diminuir a fé no poder criador de Deus. Seria mais ou menos a lição aí de terça-feira, né? Um Deus próximo, é um Deus que não abandona. Ele gostaria que a gente sempre reforçasse isso. Eu estou do seu lado, no momento bom, no momento ruim. Legal. A lição sugere, na partezinha final aí dos comentários, que nós coloquemos para os nossos alunos exatamente essa questão da atuação de Deus no nosso meio ainda hoje, Alan. Ainda hoje. Como é que Deus continua criando? Quando a Bíblia ali em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, hoje, o poder criativo de Deus, ele é visto quando ele transforma um cidadão, uma pessoa, numa nova criatura. Muda radicalmente uma vida torta, uma vida sem sentido, uma vida de pecados numa criatura diferente. Então, esse poder de transformação, recriando, criando novas criaturas, é também uma evidência visível da imanência de Deus. Deus ainda está agindo no nosso meio, porque por mim mesmo, deixar a minha própria sorte ou com as minhas próprias forças, a tendência é de mal a pior. É de mal a pior. A gente vai vivendo, vai caindo. Com o poder de Deus, esse processo pode ser interrompido e uma nova criatura é formada em cada um daqueles que aceitam estar em Cristo Jesus. Então, nós poderíamos terminar a lição número 7, até trabalhando essa questão, né, de que Deus está fazendo em você uma obra. Ele não simplesmente te criou, ele está recriando, ele está conduzindo, né, ele está fazendo novas todas as coisas. Falando nisso, pastor, a lição ela comenta o seguinte, né? Questione para a classe, né, o que significa ser uma nova criação. Muito legal isso daí. Muito bem. Aonde que está? Qual parte do auxiliar aí? Vamos achar. Aplicação à vida, a parte 3 do auxiliar. Isso. A penúltima frase. Discuta com a classe o que significa ser uma nova criação. Maravilha. Amigos, é muito conteúdo. A sugestão que a gente dá aqui é você selecionar, porque senão 35 minutos vai ser pouco tempo para tanto conteúdo, mas não se esqueça do objetivo principal. Nós ou adoramos a um ou adoramos a outro. De alguma maneira, nós adoraremos alguém ou alguma coisa. Ou adoramos a esse Deus que nós vamos estudar aí ao longo da semana, ou vamos adorar outras coisas, não que Deus seja coisa, né? Mas alguma coisa, alguém nós vamos adorar. E o convite da Bíblia é a adoração ao Deus Criador, ao Deus Redentor. Pois não, Wellington? Já publiquei no grupo aí o próprio Buzz Aldrin contando a história, viu? Olha que legal. Legal. Então, de repente, depois a gente faz uma montagenzinha, alguns cortes, alguma edição, para ajudar os irmãos, a gente publica, manda aí para vocês
esse material para enriquecer o momento da lição da Escola Sabatina. Beleza? Combinado. Beleza. Ok. Tudo bem para vocês aí? Podemos encerrar a nossa classe professores? Pastor, posso fazer uma perguntinha? Pode. Surgiu um desafio aí com relação à escola sabatina. Tem uma senhora, uma irmã, que chegou para querer estudo bíblico na própria escola sabatina, no sábado. O ideal, no horário da escola sabatina. O Jadson até fez esse comentário para mim, disse que ela até viria no próximo sábado. O ideal é que ela tivesse uma sala, né? Porque se for com um moderador, fazer esse dinamismo, o estudo, ela não teria como fazer ali na nave, né? Aí o correto seria ter uma classe bíblica. Classe bíblica. Uma classe bíblica na hora da escola sabatina para essa pessoa que está chegando agora, né, que não tem o conhecimento que a maioria dos membros já tem. Seria interessante ter uma sala separada para ela receber esse estudo bíblico. Legal. Tá. Maravilha. Gente, foi uma alegria, viu? Foi muito boa a nossa classe de professores aqui. Que Deus abençoe vocês no preparo. Veja aí a importância de fazer antecipadamente. Agora nós temos uma semana para correr atrás disso, montar, selecionar as ideias, organizar melhor, para que a gente consiga dar conta do recado em 35 minutos. Né? Porque é uma lição riquíssima e maravilhosa que nós vamos ter a partir de amanhã, a lição número 7 desse trimestre. Vamos encerrar com oração? Quem quer fazer a oração final? Eu posso fazer, pastor? Tá vendo? Olha, quando a gente, lá na unidade, a gente faz assim, aí fica um esperando pelo outro. É melhor o professor dizer assim: José Aparecido, você faz oração para terminar? Oremos. Valeu. Bendito Deus e amado Pai, que bênção, Senhor, participarmos deste grupo e temos o privilégio de dividir essas informações da lição da Escola Sabatina. Amém. Grava em nossa mente e nosso coração e, por favor, conduza-nos através do Espírito Santo para que, ao levarmos para a igreja, todos possam ser beneficiados com esse conhecimento. Acima de tudo, que possamos aplicar em nossas vidas, vivê-las e ajudar outras pessoas, bom Deus, a conhecer sobre a tua verdade e viver também em suas vidas. Ser com o pastor, ser com cada líder, com cada irmão aqui representado e possamos continuar firme, ó Deus, nesse projeto para que a tua escola sabatina seja uma agência viva e ganhadora de almas na tua igreja. Amém. Conosco, dá-nos a tua paz, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. A gente vai editar depois isso daqui. No domingo a gente coloca lá no canal para aqueles que não participaram e para vocês reverem também aí. Que Deus abençoe. Amém.